10 ao 13 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Queridos, desde que o pecado entrou no mundo, desde o pecado de Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, nunca mais houve um tempo de paz sobre a terra. Nunca mais existiu tempo de paz sobre a terra. Sempre foram guerras em cima de guerras, uma guerra atrás da outra. Interessante que eu fui procurar, eu estava estudando um pouquinho sobre isso, nessa palavra, e eu coloquei alguns relatos de guerras. Queridos, como aconteceram guerras, guerras e guerras e guerras, impérios contra impérios, guerras medievais, guerras mundiais. A primeira guerra, queridos, a primeira guerra mundial que aconteceu entre 1914 e 1918, matou 20 milhões de pessoas. A segunda guerra, em 1939 e 1945, estima-se que matou entre 70 e 85 milhões de pessoas. Então o mundo, desde a entrada do pecado, ele encontra-se em guerra. E como eu falei, eu fui ver uma listagem no Google, várias e várias guerras, milhões, 8 milhões, 10 milhões, 12 milhões, e milhões, e milhões, e milhões de pessoas ceifadas pela guerra. Hoje ainda existem guerras, guerras políticas, guerras entre pais e filhos. As guerras são algo que estão diariamente no nosso meio. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Não é sobre esse tipo de guerra que eu quero falar hoje. Tanto que o tema da palavra é: estamos em guerra. Nós estamos em uma constante guerra, queridos, contra Satanás e seus demônios e contra o mundo. Efésios 6:11, a parte B, queridos, diz assim: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: o diabo é uma pulguinha, o diabo não tem poder nenhum, o diabo não é nada. Queridos, o diabo ele é muito astuto. Ele é muito astuto ao ponto de que, de quando ele foi tirado do céu, uma terça parte veio com ele, devido ao seu poder de persuasão. Então nós não devemos subestimar Satanás. Satanás, ele tem a sua astúcia, ele sabe como ele não vai aparecer de chifre na tua frente, com o rabo e fedendo enxofre. Ele é tão astuto que ele sabe a área que ele vai te pegar e aonde ele vai chegar. Então nós não devemos subestimar Satanás, mas nós também não devemos superestimar Satanás. Eu vejo relatos de pessoas que colocam Satanás quase acima de Deus. Meu Deus, Satanás é o diabo. Tudo é o diabo, é o diabo. Ele é astuto, mas nós não devemos superestimar Satanás. E nós devemos estar atentos, queridos, às ciladas que Satanás tem colocado. Versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então, queridos, existe sim uma hierarquia demoníaca. Principados, potestades, as hostes existem sim. E a nossa luta não é contra o nosso irmão, queridos. A tua luta não é contra o teu pai, a tua luta não é contra o teu filho, a tua luta não é contra a tua esposa, a tua luta talvez não seja contra os teus sogros,
A tua luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Essa é a nossa luta diária contra Satanás e seus demônios. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas sim contra Satanás. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre... O Senhor vem ministrando muito na minha vida, queridos, a respeito disso, sobre nossas guerras interiores. Existem guerras dentro de nós, travadas dentro de nós, dentro de você, que só você sabe quais são as guerras que você tem lutado. Só eu sei, só minha esposa sabe as guerras que nós temos lutado. Existem algumas guerras emocionais, queridos, talvez dentro de você, relacionadas talvez a abusos sexuais sofridos na infância, algum bullying, ansiedade, depressão, traumas na sua infância, ou até mesmo a falta de perdão. Existem também, queridos, traumas naturais, como por exemplo, acidentes de carro. A minha esposa, nós em 2019, quando nós terminamos o tratamento de quimioterapia da minha filha, eu tinha falado para ela que nós íamos levar ela para a praia. E eu consegui juntar o dinheiro, depois de toda aquela correria, consegui juntar o dinheiro e nós íamos para a praia. No dia 22 de dezembro. Eu falei para elas, então a gente vai para Campo Largo de manhã, fazer algumas compras, algumas coisas, e à noite a gente desce para a praia. Realizar o sonho dela de ir para a praia depois que terminasse o tratamento. Queridos, nós só saímos na BR, por um descuido meu, a fila estava parada e eu não vi a fila. Quando eu vi a fila, eu bati na traseira de um outro carro. E eu acabei perdendo o carro, estragou bastante, não compensava arrumar. Mas isso tudo gerou um trauma na minha esposa. Ao ponto de que hoje, para andar com ela no carro, tem que ser motorista. O caminhão está 2 km na frente, dando seta. Ela já está ali. Queridos, mas isso é uma guerra dentro dela. Talvez para mim isso pareça simples, mas para ela é algo muito pesado, muito forte. É uma guerra que ela luta dentro dela. Tanto que quando eu saio só com as meninas, elas falam assim: nossa, pai, hoje está melhor andar, porque a mãe não está aqui falando dos carros na frente. Só que essa é uma guerra dentro dela. E que ela luta com essa guerra todos os dias. E talvez seja dentro de você uma guerra que você esteja lutando devido a algum trauma que aconteceu na tua infância. Talvez até mesmo um abuso sexual, um bullying que você sofreu na escola, com os teus colegas, que isso gerou uma guerra que vem se arrastando dia após dia até hoje. E você enfrenta essa guerra e você olha para essa guerra e diz assim: eu não vou vencer. Talvez você esteja passando por um processo de ansiedade, um processo de depressão, que é uma guerra que está te sufocando, uma guerra que é algo que está te matando. E talvez você esteja olhando para os lados e dizendo assim: e agora? E agora? Eu não consigo mais sair disso. Nem os remédios fazem mais efeito. Eu estou perdendo as forças. E eu queria ler o Salmo 46, do 1 ao 11. Ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram o coração de Deus, e o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela,
não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Queridos, eu creio que nessa noite o Senhor vai curar pessoas aqui. O Senhor tem ministrado muito no meu coração a respeito disso. O Senhor irá curar pessoas nessa noite. Cura emocional, cura das emoções. O Senhor tem ministrado muito a respeito de restauração, queridos. Não de saúde física, mas especificamente emocional. Essa palavra já vem no meu coração há alguns dias, queridos, alguns dias. E enquanto eu preparava ela, o Senhor ministrou ainda mais no meu coração. Queridos, o Salmo 46 ele foi escrito em um contexto de guerra, mas ele ensina sobre a confiança em Deus, quando o caos parece nos dominar. No versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Para onde você tem corrido nos seus momentos de angústia? Para onde você tem se escondido nesses momentos de angústia? Quando você se vê de frente a uma guerra, nas tuas emoções, para onde você tem corrido? Aonde você tem buscado? Eu conversei há um tempo atrás com uma pessoa, queridos, e ela sofria de uma ansiedade e um medo de pessoas, uma fobia de pessoas. E ela tomava remédios pesadíssimos, muito fortes. E um dia nós estávamos conversando, e eu falei para ela assim: se eu falasse para você que o remédio para você, para curar todos os teus problemas que você está passando agora, está lá em São Paulo, custa 20 mil reais, você iria para lá? Correto. Eu ia para São Paulo, eu ia arrumar o dinheiro e ia comprar. E eu falei para ela: se eu falasse para você que o teu problema pode ser resolvido você fechando os teus olhos e correndo para Jesus no teu momento de angústia? Porque nós vemos que a solução no físico é um remédio. Não estou dizendo que é errado, entenda isso. Não estou dizendo que o remédio é errado. Só que o problema é, como eu falei para ela, você vai atrás somente disso, sendo que o teu socorro nos momentos de angústia é Jesus. Você já ouviu aquela questão assim: eu estou doente, eu estou com problemas, eu vou no médico, ele não resolveu, eu vou em outro, não resolveu, eu vou naquele, não deu certo, eu vou naquele. Puxa, agora vamos orar. Sendo que buscar Deus é a primeira coisa, queridos. Ele deixou os médicos, amém, e são muito usados, são sensacionais. Mas o socorro bem presente na hora da angústia é Jesus. E ela ficou pensando sobre isso. Final de semana nós tivemos um culto, e no momento do louvor isso me veio no coração novamente. E eu comecei a ministrar na hora do louvor, e ela veio para frente. Ela se ajoelhou e ela chorou, e ela encontrou socorro em Jesus. De lá para cá, ela nunca mais tomou um remédio. Um remédio. Ela nunca mais tomou mais nada. Socorro bem presente
na angústia. É para Ele que nós precisamos correr. Provérbios 18:10 diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Salmo 91:2: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Em meio às nossas guerras, muitas vezes somos tentados a confiar em nossas próprias forças ou em recursos humanos. No entanto, queridos, nós precisamos ser levados a confiar em Deus. Eu ouvi um vídeo, um relato de uma pessoa falando a respeito da ansiedade, da depressão. E a pergunta dela foi assim: um crente cheio do Espírito Santo pode ter ansiedade ou depressão? E a resposta, queridos: sim. Um crente cheio do Espírito Santo pode ter ansiedade ou depressão? Sim. E essa moça falou assim: eu não concordo. Como que um crente cheio do Espírito Santo pode ter ansiedade e depressão? Interessante, queridos, que daí daqui para cá não pode. Ansiedade e depressão, treinamento, não pode. Daqui para cá pode. Por que um crente cheio do Espírito Santo pode ter problema no coração? Por que um crente cheio do Espírito Santo pode ter diabetes? Só que a grande questão está: são processos e são fases que nós enfrentamos. E Deus permite muitas coisas, queridos, para quê? Para que nós possamos correr para Ele, para que nós possamos encontrar nele um socorro presente na hora da angústia. E aonde você tem corrido, aonde você tem depositado a tua confiança nesses momentos? Onde você tem depositado a tua confiança e a tua segurança nesse momento? Davi, queridos, ele era um homem guerreiro, comandava um grande exército, um homem de guerra, estava em constantes guerras. E mesmo assim, no Salmo 18:2 ele diz: o Senhor é o meu rochedo e fortaleza. É nele que eu encontro segurança. Um homem de guerra, um homem que era pela força e pela espada, ele reconhecia: o Senhor é a minha segurança. Versículo 2 e 3 diz assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Lembra lá quando começou a pandemia? Como ficou o teu coração? Puxa, e agora? Nós vamos morrer. Corre comprar papel higiênico, corre comprar arroz, porque nós vamos tudo morrer. Queridos, quantas e quantas pessoas adoeceram, não pelo coronavírus, mas por essa pressão. Agora nós vamos morrer. E talvez você tenha pensado assim: agora nós vamos morrer. Está aí, gordo, sadio. Nós temos uma amiga nossa, bem amiga, e ela é assim meio ansiosa nessa parte. Então quando começou a pandemia, nós corram para Campo Largo, vão comprar as coisas, estoquem tudo, porque agora vai. Nossa, agora está cheio tem enchente no Rio Grande, corram comprar arroz que vai faltar arroz. Aonde tem estado a confiança? Já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi
o justo mendigam pão. Aonde está a nossa confiança? Dá medo? É claro que dá. É natural sentir medo. Só que quando nós entramos, quando o medo nos domina, queridos, aí tem algo de errado. O medo ele é bom em determinados pontos, ele te impede de você pular de um penhasco, ele te impede de você fazer muitas coisas. Mas quando o medo te prende, queridos, aí existe algo de errado. Aonde tem estado a tua confiança? O medo nos paralisa, mas a confiança em Deus nos move a enfrentar o caos com coragem. Devemos lembrar que Deus é o maior do que qualquer caos que enfrentamos. Lembra lá de Pedro, queridos? Jesus falou para ele assim, ele pediu para andar sobre as águas, Jesus falou, pode vir. Ele estava com os olhos de Jesus, queridos, está tudo certo. É Ele em quem eu confio. É Ele para onde eu corro no momento de angústia. Pedro tirou os olhos de Jesus. Deixou que as circunstâncias o dominassem, que o medo o dominasse. Coloque os olhos em Jesus, queridos. Ele é o teu rochedo e fortaleza. O versículo 4 e 5 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Queridos, quando o salmista fala aqui sobre a cidade de Deus, o rio que alegra a cidade de Deus, ele está falando sobre paz e provisão divina. O Senhor, o teu Deus, o Deus dos exércitos, Ele é a tua provisão. Nós precisamos entender, queridos, que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Pai, e Ele nos protege mesmo nos momentos de angústia, nos momentos de medo. Eu já contei essa história, mas sobre uma tribo indígena, em que, quando o jovem, se eu não me engano, dos Estados Unidos, queridos, e quando o jovem ele completa 13 anos, ele é submetido a um ritual de passagem, que ele passa de um menino para um homem. E esse menino de 13 anos ele é levado para o meio da mata, muito longe, afastado, e ele precisa passar 3 dias sozinho, no meio da mata. Então ele está lá sozinho, menino de 13 anos, e ele ouve vários sons de animais ao redor dele, e aí você imagina o medo, que ele não passa em estar nesse lugar, sozinho, de 13 anos, no escuro, sem saber aonde ele está, e com vários perigos rodeando. Então ele passa 3 dias sozinho. Só que o que ele não sabe, queridos, é que durante esses 3 dias o pai dele está ao redor, afastando todas as feras, todos os perigos, e ele está seguro. E quantos medos hoje você está? E você não sabe que Deus está ao seu redor cuidando de você. Quantos perigos você tem enfrentado achando que está sozinho? Agora Deus me abandonou. Agora eu estou sozinho. Agora eu vou morrer. E Ele está cuidando. E certas situações que nos têm levado ao crescimento. Se você olhar lá atrás, quantas situações você passou? Em que você achou, não, esse é o limite, agora não dá mais para mim. Passou. E foi crescimento. E foi aprendizado. Quantas situações nós passamos como casal, como família?
em que nós falamos assim: agora não dá mais, eu não suporto mais, agora não dá. Quando a minha filha fez a primeira cirurgia e se recuperou tudo, quando o médico falou que ela não ia andar, enxergar e falar, com 15 dias ela estava andando de bicicleta, falando, eu falei: uau, Deus é maravilhoso. Passamos. Um mês depois da consulta, o médico falou: voltou todo o câncer, toda a coluna, agora nós vamos morrer. Agora não dá mais. Já passamos por uma tribulação, já passamos por um momento de tempestade. Deus estava conosco, mas agora, acho que agora Deus abandonou. Aconteceu de novo. E nós passamos um processo, dia após dia, e nós vencemos esse processo. E hoje nós olhamos para trás e falamos assim: foi aprendizado, crescimento. Só que nós precisamos enfrentar as guerras e os medos, queridos. Nós precisamos nos posicionar diante de determinadas situações. Versículo 9 diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Deus não só nos protege durante as guerras, mas também tem o poder de pôr fim a elas. No fim, Deus trará a paz completa e cessará todas as guerras, tanto físicas quanto espirituais. Queridos, que no seu coração possa entrar essa certeza de que Deus pode trazer um fim a essas guerras que tem te acompanhado durante anos e anos. Esse é o Deus que faz vencer as guerras, mas faz parar as guerras. Eu não sei qual é a guerra que você tem enfrentado hoje. Eu não sei qual é a tua dificuldade hoje. Qual é o tamanho da tua guerra. Mas algo que eu tenho para dizer para você é de que Deus quer pôr um fim nisso. O problema é que nós ficamos terceirizando, queridos. Essa é a grande questão. É mais fácil nós terceirizarmos, acharmos a culpa para colocar em alguém, porque é melhor do que colocar a culpa em nós. Quantos e quantos casais nós sentamos juntos para discipular? E ele olhava e dizia assim: o problema está nela. Ela não muda, ela não faz. Aí você ia perguntar para ela e dizia assim: o problema está nele. Porque ele faz isso, ele faz aquilo e ele não faz. E ao invés de nós nos posicionarmos diante da guerra e dizer assim: Senhor, eu me posiciono para lutar essa guerra com o Senhor, nós ficamos postergando. A culpa não é minha, a culpa é do outro. E isso está acontecendo comigo hoje, não é por minha culpa, é por culpa do fulano, lá atrás. Se isso acontece comigo hoje, é porque alguém lá atrás me machucou. Ah, hoje eu tenho receio com a igreja. Não é bem assim com a igreja, não. E lá atrás eu sofri muito com os irmãos. Precisamos parar de terceirizar a culpa, queridos, e nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos correr para Deus e dizer: Senhor, essa guerra está aqui, eu não quero mais, eu assumo a responsabilidade e o Senhor vai botar um fim nessa guerra. Ele faz cessar as nossas guerras, queridos. Versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Eu não sei quantos assistiram, talvez aí o pessoal mais antiguinho tenha assistido aquele desenho da Corrida Maluca.
que tinha o Muttley. Lembra do Muttley? E aí tem o crepe Muttley. Fica só resmungando. Só resmungando. Olha o que o versículo diz: aquietai-vos. Ei, fecha a boca. Quantas e quantas pessoas diante das dificuldades e das guerras ficam reclamando? Aquele cara ranzinho, aquele cara chato mesmo. E reclama. Vem um, minha vida está assim por causa disso. Querido, você sabia que murmurar é falar mal de Deus para o diabo? Quando você está murmurando, você está falando mal de Deus para o diabo. Diabo, Deus fez isso errado na minha vida, fez aquilo errado não está certo. Podia ter feito assim, mas não fez. Nós precisamos entender, queridos, que a palavra diz: aquietai-vos. Ei, fique quietinho. Entenda o processo de Deus na tua vida. Fecha a sua boca, para de ficar murmurando pelos cantos. Muitas vezes em meio à batalha somos impacientes e ansiosos. O chamado de Deus é para que confiemos nele e nos aquietemos. Talvez no seu coração hoje, queridos, você tenha pensado, ou você tenha até mesmo falado: eu tenho buscado a Deus, eu tenho promessa, eu estou disposto a viver o sobrenatural, eu tenho palavra de que esse é um novo tempo, um tempo sobrenatural, mas está tudo tão difícil. Olha as guerras que eu estou enfrentando. Nós falamos até esses dias isso, queridos. Nossa, nós temos palavras, e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo. Meu pessoal, Deus vai fazer. E aí vem uma guerra atrás da outra. Até minha esposa questionou a Deus esses dias e falou assim: Deus, mas é para viver esse tempo que nós estamos passando isso? Nós estamos enfrentando tudo isso, mas e as promessas do que nós íamos viver? Aí eu chego para Deus e digo: Deus, estou tão cansado, eu já não quero mais. Talvez você esteja precisando fechar sua boca com isso. E a palavra é aquietai-vos. Aquietai-vos é fique quietinho. Fecha sua boca, para de murmurar, para de falar. Mas então eu não posso falar com ninguém. Pode. Fale com pessoas que têm lutado as suas guerras. Fale com pessoas que têm caminhado com você no campo de batalha. Quem são essas pessoas? O teu líder de grupo familiar, os teus pastores. Só que o problema é que qualquer um que vem, você vai lá e abre o seu coração e fala tudo. É isso. Está acontecendo isso e não dá mais. Abra o seu coração, Deus, para pessoas que têm lutado com você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesses momentos de dificuldade, de ansiedade, de luta, talvez seja um momento para você se aquietar e chegar até Deus. É Ele quem vai ouvir o teu clamor. Talvez você precisa parar de ficar falando aos quatro ventos: minha vida está assim, minha vida está assim. Existem pessoas que você vai conversar que você já ouviu 50 vezes a mesma história. E o cara está numa vida miserável. E tem pessoas que têm prazer em viver isso. Tem pessoas que têm alegria na desgraça. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que Deus prometeu na tua vida, Ele é fiel e justo para cumprir. Todas as palavras que você recebeu, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que Deus tem falado para você, não ache que as guerras que você está passando
vão ser em vão. Deus tem te levado a níveis mais altos. Deus tem te feito crescer. Deus tem chacoalhado a tua vida e te tirado talvez de uma zona de conforto. Porque Ele quer te levar a lugares maiores e a lugares mais altos. Tem uma música que vocês talvez já tenham ouvido, da pastora Ludmila Ferrer. E ela diz assim: em tempos de guerra, nunca pare. Nunca. E eu tinha terminado a minha palavra, e eu sentei aqui no sofá hoje pela manhã. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. E deixar uma palavra para você, de não desista. A palavra para você nessa noite é não desista. O Salmo 78, do 9 ao 16 diz assim: os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e o fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez em fontes da rocha e o fez correr as águas como rios. Você imagina o que esse povo viu no deserto, queridos? Água saindo da rocha. De noite uma coluna de fogo guiando eles. Durante o dia uma nuvem em cima deles. Queridos, eles viram o sobrenatural de Deus. Eles conheciam quem Deus era. Eles sabiam o que Deus tinha feito. Eles sabiam o que Deus era capaz de fazer. Eles já tinham visto tudo isso. Mas o versículo 1 diz assim: os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Depois de terem visto tudo isso, depois de terem experimentado o sobrenatural com Deus, diante da batalha, eles ficaram com medo, viraram as costas. Algo que eu quero deixar para você, queridos. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez diante das guerras, das dificuldades, dos medos, você tenha pensado assim: para mim não dá mais. Eu queria te convidar a trazer à memória as coisas que o Senhor já fez na tua vida e aquilo que você já experimentou com Deus, para que você saiba de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. É te desafiar a se posicionar diante das guerras que têm assolado a tua vida, diante dos medos, das circunstâncias que têm te tirado de uma zona de conforto, para que você possa se posicionar e dizer assim: Deus, chega, eu confio em Ti, não nas minhas forças, não no meu braço. Começa a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Senhor, mas eu tenho promessas sobre a minha vida, não se cumpriu, e agora? Não quero mais, desistir dessa guerra. Ei, o que você já viveu do sobrenatural com Deus? Se Ele tem promessa, Ele vai cumprir. O problema é que nós queremos tudo para ontem. É tudo para ontem, é no nosso tempo. Senhor, eu quero, mas eu quero já. Eu preciso, mas eu preciso já. Quantas e quantas palavras, queridos, nós temos que levaram anos
e anos para se cumprir. E isso gera revolta, isso gera uma guerra dentro de nós. Começa a trazer à memória aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor fez. Lamentações 3, 21 ao 25. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, ó Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Queridos, tome posse desse versículo. Tome posse desse versículo. As misericórdias do Senhor são a causa que não seremos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande a sua fidelidade. Ele é fiel sobre a tua vida, queridos. Ele é fiel sobre a tua vida. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Hoje, queridos, talvez seja a noite que você precisa colocar o seu coração diante do Senhor e dizer assim: Senhor, as minhas forças não dão mais. Talvez as guerras que você tenha lutado com as suas forças, com o seu jeito, com o seu modo, você chegou a um determinado ponto em que você não dá mais. E como eu falei, você tenha pensado em desistir, em abandonar essa caminhada. Mas aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir isso. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Queria te convidar a você se colocar de pé, queridos. E que fechasse os teus olhos e você tivesse um tempo agora de se colocar diante do Senhor, colocando